as coisas do Brasil, o mundo, e a gente vai falar sobre o Brasil. O Brasil está pagando um mico global, né? Você sabe, Pepe. Hoje eles acabaram de cancelar uma coletiva que dariam lá em Davos, né? Eu acho que você deve estar escutando muitas coisas sobre o Brasil desde... Sim. Ontem a perplexidade era tão extraordinária. Eu recebi um monte de e-mails logo depois dos 6 minutos fatídicos. Foram 8 minutos. Foram 8, né? Eu botei 6, na verdade. Então eu errei. A minha matéria que está agora no Asia Times... Talvez tenha sido 6, eu botei 6. E, na verdade, o que mais me impressionou é o seguinte. Você tem meia hora em Davos, na frente do que se autoqualifica, mas em certos aspectos também é, a elite financeira, geoeconômica e geopolítica global. Você tem meia hora para vender o seu país, ou o seu programa, ou a sua agenda, ininterrupto, do jeito que você quiser. Você pode escrever e reescrever o que você quiser. Você está com a plateia mais abalizada na frente. Você está com o CEO da Apple, o CEO da Microsoft, o CEO da General Motors, todo mundo. Você está com os chineses, tem russos, tem uma delegação russa importante esse ano, tem uma delegação indiana, todos os europeus, os principais CEOs de bancos europeus. E você fala 6 minutos e não diz nada. E vai comer um sanduíche sozinho depois. E depois vai comer um sanduíche sozinho. Ou seja, isso demonstra não só um nível de amadorismo absolutamente extraordinário que... Ok, eu sou brasileiro, mas não esperava que isso chegasse a esse ponto. E especialmente os principais observadores internacionais. Eu ouvi de amigos meus que ainda estão no Financial Times a mesma coisa. Mas o que é isso? O que é isso? O que é, literalmente? E nas minhas últimas viagens é o que eu estava ouvindo logo depois que ele foi eleito. O que está acontecendo? A pergunta principal era, o que está acontecendo no Brasil? Pois é. E uma das razões que eu estou aqui nesses dias é para aprender de vocês. Em São Paulo, o que eu posso dizer para os meus interlocutores, Rússia, Turquia, China, por e-mail do mundo inteiro, me perguntando a mesma coisa o tempo todo. E o que aconteceu ontem foi, eu diria até degradante para a imagem do Brasil. Você não pode... quando vocês pensam que um grupo de ministros e assessores principais de um governo recém-eleito joga fora uma oportunidade como essa de explicar se você tem uma agenda e um plano ou uma visão para o futuro do seu país, meia hora é um discurso longo na frente de uma plateia hiper especializada. Você joga isso fora e você nem sabe o que você iria dizer. Parece que na véspera eles estavam discutindo entre eles o que estaria no discurso, porque eles estavam tentando estabelecer uma minuta e nem o próprio Bolsonaro sabia o que ele ia dizer. Ô Pepe, foram 6 minutos, o pessoal está me corrigindo aqui. De fato, foram 6 minutos corridos porque teve 2 minutos de introdução. Voltar à questão da viagem do presidente Jair Bolsonaro a Davos, junto com 3 ministros, Ernesto Araújo, Sérgio Moro e Paulo Guedes, e dos seus resultados. Por quê? Porque ela está findando a visita, o presidente volta ao Brasil, vem a São Paulo, onde vai se internar no Hospital Albert Einstein, para retirar a bolsa, deve ter um processo de recuperação de 10 a 14 dias e tal. E por que eu quero retomar essa questão? É incrível a dificuldade da imprensa brasileira e internacional de ler um acontecimento como esse. Evidentemente, o presidente da República que nós conhecemos, e cada um tem a sua característica, ele não é uma pessoa que a loquacidade seja uma qualidade da sua fala tal. Ele é muito sucinto, até algumas vezes rude, tanto que o seu próprio pronunciamento de 6 minutos e meio mostra mais ou menos o seu perfil, né? Agora, tem presidentes de outros países, ou primeiros ministros, depende do regime de cada país, que também são muito sintéticos no que falam e não são loquazes. A América Latina tem uma tradição de longos discursos tal, né? Eu me lembro sempre do Santana, o ditador mexicano na metade do século XIX, quando há o ataque francês ao porto de Veracruz, ele é ferido, ele foi 5 vezes ditador do México, Santana, e aí ele é ferido na perna, achando que ia morrer, deu uma breve declaração para o seu secretário, que imaginou que seria uma declaração sucinta, muito sucinta, afinal ele estava à beira da morte, né? Ele deu uma declaração de 12 páginas,
Foi. E não morreu, a perna foi amputada e ele enterrou a própria perna na Cidade do México. Então isso alocou a cidade, é uma marca latino-americana. Ser sucinto e claro e dar o recado, é isso que tem de ser feito. Mas o recado não está tão específico sobre determinadas questões. Mas isso tem de ser dado dentro do Brasil, não fora. O objetivo da visita era uma espécie da delegação de estar lá presente, é se apresentar para a comunidade econômica internacional. E por que isso é importante? Porque foi construído também uma leitura do Brasil durante o governo petista que se consagrou e pegou na imprensa internacional. Que teve um golpe de Estado contra Dilma, né? Que o Lula era um presidente popular, que os pobres saíram do poder, que o Lula está preso e condenado injustamente, é um preso político. Setores da imprensa internacional, você pega jornais importantes da Europa, por exemplo, dos Estados Unidos e até do México. Outro dia, lendo rapidamente uma revista importante que eu gosto muito lá, chamada letraslibres.com, vocês podem acessar, tinha um artigo sobre o Brasil que destoava da revista. A revista é uma revista muito boa, uma pesquisadora americana dizendo absurdos sobre o Brasil, né? Dizendo que aqui você tinha um governo fascista, etc. tal. O que é? Você entender, inclusive, os conceitos políticos e ideológicos, né? Nós vemos um Estado democrático de direito. Portanto, a visita, ela teve, creio, esse papel de demonstrar quem são as novas autoridades que estão à frente do governo brasileiro. Agora, isso vai mudar a percepção da imprensa internacional sobre o Brasil a curto prazo? Tudo indica que não, porque o PT fez um trabalho durante 15 anos. E é bom lembrar que antes de chegar ao poder, já tinha o mito Lula consolidado na imprensa internacional. Um trabalho de 20 anos, desde 1980, no mínimo tal. Portanto, e você não resolve essa questão, agora resolve com ação, com as ações concretas. O que foi anunciado, em linhas gerais, como deveria ser, pelo ministro da Economia, é algo que tem de ser saudado. Por outro lado, o que foi indicado também pelo ministro da Justiça e Segurança Pública em relação ao combate à corrupção e ao crime organizado, também deve ser saudado, porque isso cria condições de atrair capitais para o Brasil, né? Você cria uma boa expectativa, condições, clima adequado para investimento. E ele fez questão de ressaltar isso. O combate à corrupção estimula a chegada de capitais estrangeiros ao Brasil, porque você vai investir em um local seguro, tal. Isso é muito importante. Nesse sentido, foi um êxito. É um êxito.